Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das promessas assim mais sedutoras do universo de DeFi, para expor uma verdade bem desconfortável. O título já entrega o jogo, né? Nós vamos investigar por que aquelas taxas de retorno anuais, os famosos APRs, podem ser uma verdadeira miragem matemática que está, na verdade, dremando o capital de muita gente. Vamos começar a desvendar esse mistério. Quem é que nunca se sentiu atraído por isso, hein? Aquelas interfaces que brilham com promessas de retornos absurdos, 50, 100 até 200% ao ano. É sem dúvida o principal gancho que puxa capital para os pools de liquidez. Aquela ideia de renda passiva com esteroides, sabe? E assim, olhando por cima, a matemática parece que fecha. Os ativos são depositados e as taxas começam a pingar na conta. E é aqui que a realidade bate na porta. A experiência de muitos, mas muitos provedores de liquidez é a mesmíssima. A pessoa vê as taxas entrando, saca aqueles valores achando que é lucro puro, mas aí, no final de alguns meses, percebe que o valor total investido, o principal, diminuiu. O que está acontecendo? A verdade é que, em muitos casos, esse tal rendimento é uma ilusão. É como receber um reembolso parcial do próprio dinheiro, enquanto o resto está sendo corroído por baixo dos panos. Para a gente conseguir desvendar essa mecânica, que é bem complexa, vamos deixar as fórmulas de lado só por um momento e usar uma única analogia do começo ao fim. Vamos chamar ela de a banca de ouro. E essa história vai guiar a gente por todos os custos invisíveis que aquelas calculadoras de APR convenientemente ignoram. Então, imagina só ser o dono de uma banca automática de câmbio no mercado público bem movimentado. Não tem um operador ali, físico. A banca opera sozinha, seguindo regras que já foram definidas. Ela não escolhe cliente, não decide a hora de negociar, não. Ela simplesmente está lá, aberta para negócios 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nessa nossa banca, existem dois ativos, um estoque de ouro e um estoque de dólares. Qualquer um pode chegar no balcão e trocar dólares por ouro ou ouro por dólares pelo preço que a banca está mostrando naquele exato momento. E para cada transação, claro, cobra-se uma taxinha. Simples, né? Pois é, esse é exatamente o papel de um provedor de liquidez no Uniswap. E aqui está o ponto crucial de toda a nossa análise, o erro de conceito que a maioria das pessoas comete. Muita gente acredita que se entrou taxa, teve lucro, mas a realidade é que a taxa não é lucro. A taxa, na verdade, é a compensação por ter sido obrigado a negociar. Ninguém escolheu vender o ouro. A banca foi forçada a vender porque alguém quis comprar. Ninguém escolheu comprar mais ouro, foi forçada porque alguém quis vender. A taxa é receita bruta, não é lucro líquido. Então, o que um provedor de liquidez, um LP, realmente é? Definitivamente não é um poupador. É um vendedor de volatilidade. Falando em termos financeiros, fornecer liquidez concentrada é como vender uma opção de compra e uma opção de venda ao mesmo tempo. É, no fundo, uma aposta de que o mercado vai ficar estável. Se o preço se mexe muito para qualquer um dos lados, quem vendeu a volatilidade começa a perder. O que a gente vê nesse slide é exatamente a estratégia financeira por trás disso. O nome dela é Short Straddle. Olha só o gráfico. O lucro máximo é limitado, ele é só o valor das taxas que se consegue coletar. Só que as perdas são potencialmente ilimitadas. Se o preço do ativo sobe, a banca é forçada a vender aquele ativo que está valorizando. Se o preço cai, a banca é forçada a comprar mais do ativo que está desvalorizando. Nos dois cenários, o provedor de liquidez está na ponta perdedora da transação contra o mercado. Essa dinâmica, essa obrigação de comprar na baixa e vender na alta, cria um custo estrutural. É como um vazamento silencioso de capital. E o primeiro desses custos, talvez o mais traiçoeiro de todos, é algo que os especialistas chamam de LVR. Loss versus Rebalancing, ou LVR. Em português, a gente poderia traduzir como perda versus rebalanceamento. Mas o que isso significa na prática? É simples. É o custo permanente que se paga porque a sua banca é mais lenta que o resto do mercado. Vamos voltar para a nossa banca de ouro. Pense assim, o preço do ouro sobe 1% numa bolsa centralizada gigante tipo a Binance, onde a informação viaja na velocidade da luz. Mas lá na nossa banca, que opera na blockchain, o preço ainda está desatualizado. Um robô de arbitragem percebe essa diferença em milissegundos. Ele corre até a banca, compra o ouro pelo preço antigo, mais barato, e revende no mesmo instante na bolsa mais rápida pelo preço novo, mais caro. Essa imagem aqui ilustra o problema perfeitamente. A perda que esse robô de arbitragem causa não é teórica, não é de papel. É dinheiro de verdade que saiu do pool e foi parar direto no bolso do robô. É diferente da tal perda impermanente, que pode até se reverter se o preço voltar. O LVR é uma perda de caixa, ponto.
É cumulativa e irreversível. Toda vez que o preço dá uma oscilada, um pouquinho do capital vaza para os arbitradores. É quase um pedágio que se paga pela lentidão da blockchain. Então, se o LVR já é o custo de ser passivo e lento, saiba que existe uma ameaça ainda mais direta, mais predatória. Se os arbitradores são tubarões que se alimentam de oportunidades, esses novos predadores, bom, eles são ainda mais sofisticados. Eles são chamados de bots de liquidez just in time, ou JIT. Na nossa analogia, eles são o concorrente ocasional. Imagina um vendedor que não fica com a banca aberta o dia todo. Não, ele fica de fora só observando o movimento do mercado. O bot de Haiti vê um cliente gigante, uma baleia, se aproximando do mercado para fazer uma troca que vai gerar uma taxa enorme. E aí, numa fração de segundo, no mesmo bloco da transação da baleia, o bot monta uma banca temporária gigantesca, bem do lado da sua. Ele oferece o mesmo produto, captura a maior parte daquela taxa gorda e assim que a transação acaba, ele desmonta a banca e some. O resultado? A banca passiva ficou aberta o dia inteiro, assumindo todo o risco da volatilidade, mas na hora da melhor negociação do dia, um concorrente apareceu do nada, roubou a taxa e desapareceu. Tudo isso nos leva a uma pergunta bastante lógica. A sabedoria popular no mercado diz que, para um provedor de liquidez, quanto mais volume de negociação, melhor, certo? Afinal, mais volume deveria significar mais taxas. Mas, será que isso é sempre verdade? A resposta é, nem sempre. E aqui a gente entra no que é conhecido como paradoxo do volume. Se o alto volume vem de traders genuínos, ótimo. Mas se ele é causado por uma alta volatilidade, que atrai centenas de robôs de arbitragem, isso é o que se chama de fluxo tóxico. Cada uma daquelas pequenas transações de arbitragem está extraindo valor via LVR. É totalmente possível que o custo total do LVR causado por esse fluxo tóxico seja muito maior do que todas as taxas coletadas. Um dia de volume recorde pode ser, na verdade, o dia de maior prejuízo para o provedor de liquidez. Ok, a gente já entendeu que o ambiente é hostil. Mas e as taxas que se consegue coletar? O que fazer com elas? Basicamente, existem duas estratégias. Harvesting, que é sacar e gastar as taxas, e compounding, que é reinvestir tudo no pool. A escolha entre essas duas, acredite, define o destino do capital. Vamos ser bem diretos aqui. Gastar as taxas é um erro financeiro catastrófico nesse modelo. Pensa bem, as taxas são um prêmio recebido por assumir o risco da volatilidade. Se elas são removidas do sistema, o capital principal fica totalmente exposto ao LVR e a todos os outros custos. É como tirar o único colete salva-vidas no mês de um naufrágio. O reinvestimento, compounding, não é uma forma de ganhar um bônus. É a única maneira de tentar repor o capital que está sendo constantemente drenado por esses custos invisíveis. É uma condição de sobrevivência, não de luxo. E se ainda resta alguma dúvida, vamos para os dados empíricos. Estudos rigorosos sobre o desempenho de provedores de liquidez no Uniswap V3 chegaram a uma conclusão, olha, chocante. Aproximadamente 50%, metade de todos os LPs, perdem dinheiro em comparação com a estratégia mais simples de todas, apenas segurar os ativos na carteira, o famoso HODL. Metade das pessoas teria tido um resultado melhor se não tivesse feito absolutamente nada. E por que isso acontece? Simples, porque este não é um campo de jogo nivelado. De um lado, está o investidor de varejo, talvez seguindo uma dica, atraído por um APR alto. Do outro lado, estão os market makers profissionais, com setups de múltiplos monitores, algoritmos de rebalanceamento, bots que operam em milissegundos e estratégias de hedge super complexas para neutralizar o risco. Prover liquidez no V3 não é uma conta poupança, é uma operação de market making de alta frequência. Então, a gente chega na pergunta final. Depois de entender o LVR, os bots JIT e o paradoxo do volume, o que é ser um provedor de liquidez para o investidor comum? É uma oportunidade real de renda passiva? Ou é um cemitério de capital, um lugar onde boas intenções e muito dinheiro vão para morrer lentamente? A conclusão é que o sistema cobra um pedágio pesado de quem não entende a estrada. A decisão, no final das contas, é uma questão de clareza. O que é preferível? A doce ilusão de uma renda passiva que pode estar, na verdade, consumindo o próprio principal, ou a segurança matemática de simplesmente segurar os ativos? Fica a reflexão. Nesse jogo, qual é o papel que se está desempenhando? O de investidor ou de liquidez de saída para um player maior e mais rápido? Pensem nisso e compartilhem esta análise com alguém que ainda acredita que existe dinheiro fácil em DeFi. E para finalizar, o nosso aviso legal. Este material tem um caráter puramente informativo e analítico sobre as mecânicas de mercado em finanças descentralizadas.
Todas as estratégias financeiras envolvem riscos e incertezas. E, claro, isto não constitui de forma alguma uma recomendação de investimento. Façam sempre a própria pesquisa.